Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Boa tarde, seja bem-vindo a este último Igreja Açores de 2017, neste último dia do ano, dia em que também se celebra o Dia da Sagrada Família. Hoje fechamos também a nossa ronda pelas ouvidorias da Diocese de Angra, São Jorge e Fenais de Vera Cruz, na ilha de São Miguel. Para já, a atualidade da Diocese açoriana. Família, torna-te no que és. É o título da mensagem do Bispo Dom João Lavrador para este domingo, dia da Sagrada Família. Na mensagem do Bispo da Diocese açoriana, Dom João apela às famílias cristãs a serem testemunhas do amor matrimonial e da estabilidade. Dom João Lavrador apela às famílias cristãs açorianas a voltarem-se para o que são, escolas de amor e de valores. Lembra ainda os constantes atropelos à família provocados por uma sociedade laicizada. O prelado açoriano apela também a que as famílias cresçam no amor, na generosidade e na entrega mútua para o crescimento de cada pessoa e da sociedade. Para Dom João Lavrador, a alegria da família é a alegria da Igreja e que este dia, que se comemora depois do Natal, dá maior significado e profundidade na identidade que a família pode ter. O Bispo de Angra defende que esta festa é a ocasião ideal para proclamar o Evangelho da família perante tantas situações degradantes que afetam as famílias nos dias de hoje, vindos de determinados setores culturais e ideológicos. O prelado diz ser o momento para evangelizar a família, na família e pela família. E apela a que cada paróquia promova uma equipa de pastoral familiar para atentar às necessidades das famílias, para programar ações de apoio vocacional. Na mensagem Família, torna-te no que és, Dom João Lavrador garante que é a hora de um novo vigor na evangelização da família. O Dia da Sagrada Família é comemorado anualmente no domingo a seguir ao Natal. Este ano, no dia 31 de dezembro. Hoje, dia 31 de dezembro, o calendário assinala o Dia da Sagrada Família. Uma semana depois do Natal, não é por acaso, garante o cônego Gregório Rocha. Deus quis entrar na história dos homens, quis fazer-se um de nós o mais naturalmente possível, digamos assim, e, portanto, fê-lo a partir de um ambiente familiar, a partir de uma família humana. Isto para entrar realmente na nossa condição humana igual a nós, como nós professamos na nossa fé cristã. E é a partir dessa dimensão que a Igreja depois institui o Dia da Sagrada Família, uma festa da Sagrada Família, em primeiro lugar, para mostrar que a verdadeira família assenta, ou tem no seu centro, melhor dito, Deus. Deus é o centro da família. E, portanto, a Igreja propõe a todas as famílias crentes e a todas as famílias do mundo este dia para sentirmos esta referência a Deus como centro, no sentido de que, a partir de Deus, ou em comunhão com Deus, a família encontra o fundamento para a sua própria comunhão, encontra o fundamento para os valores que envolvem a família. Para o cônego responsável pelos cursos de preparação para o matrimónio e orientador espiritual dos cursilhos de cristandade, também a Sagrada Família passou por momentos difíceis. E isso deve servir de esperança para as famílias de hoje. Creio que é uma ocasião de as famílias também sentirem a esperança, no sentido em que a Sagrada Família de Nazaré é apresentada como modelo. E hoje, se as nossas famílias experimentam muitas vezes dificuldades e problemas, não podemos esquecer nem aliarmos que aquela família, a família concreta de Nazaré, os pais de Jesus, também sentiram, que também tiveram problemas, tiveram desafios, que tiveram que os ultrapassar juntos, que tiveram que compreender. E eu creio que essa dimensão humana da família de Nazaré pode ser também, e é necessariamente, uma ajuda
para as famílias de hoje, diante das suas dificuldades e dos seus problemas, perceberem que, centrando a vida em Deus e nos valores que Deus dá à própria família, a família nasce para nós crentes do amor de Deus, o matrimónio aparece como um sacramento do amor de Deus, portanto um sinal que torna presente o amor de Deus no meio dos homens, o amor de um homem e de uma mulher. Cristo elevou à dignidade de sacramento exatamente para mostrar que o amor de um homem e de uma mulher, um pelo outro, e os dois pelo filho ou pelos filhos, são um sinal visível do amor de Deus para com toda a humanidade. O sacerdote deixa ainda um apelo aos cristãos açorianos. Procurem viver a vida familiar sempre num sentido de esperança, de muita esperança, e sabendo que, acolhendo Deus no seu coração, no coração de cada pessoa e no coração da família, serão necessariamente renovadores da sociedade em que nós vivemos. Eu diria renovar a nossa sociedade e a nossa Igreja, purificando o amor familiar e solidificando o amor familiar, para podermos realmente refrescar a Igreja em que vivemos e a sociedade em que estamos inseridos. O significado deste Dia da Sagrada Família e a visão do Padre Gregório Rocha sobre o que os açorianos devem reter desta efeméride. Amanhã, 1º de janeiro de 2018, é o Dia Mundial da Paz, um dia instituído pelo Papa Paulo VI, que o Bispo Dom João Lavrador fez questão de assinalar. Os pormenores com a colaboradora do Igreja Açores, Carmo Rodeia. Na mensagem para o Dia Mundial da Paz, Dom João Lavrador lembra que a paz é um dom e uma tarefa que exige uma constante disponibilidade do homem para a sua concretização. O Bispo de Angra inspira-se na mensagem do Papa Francisco para o próximo dia 1 de janeiro, que fala sobre migrantes e refugiados e sublinha que a migração é um direito de todos. Para o prelado diocesano, o desejo do homem de se realizar e alcançar melhores condições de vida, sobretudo quando se trata de fugir à guerra ou à fome, não pode ser negado pelas autoridades públicas e privadas, e pede aos cristãos açorianos que tenham uma especial sensibilidade para acolher, ajudar e integrar. Desafia-os mesmo a não ficarem indiferentes perante o sofrimento do outro. O Dia Mundial da Paz foi instituído pelo Papa Paulo VI e é assinalado no primeiro dia do Ano Novo. E nesta última edição de 2017 do Igreja Açores, vamos até à ouvidoria de São Jorge. É nosso convidado desta última ronda pelas ouvidorias, o Padre Manuel das Matas dos Santos. Boa tarde, antes de mais, obrigada por estar com o Igreja Açores neste final de ano. Como é que se caracteriza a ouvidoria de São Jorge? Ora, muito boa tarde. A nossa ouvidoria engloba a ilha toda. Nós, toda a gente sabe que é uma ilha muito grande e tem, portanto, dispersa nas suas freguesias e lugares. A nossa ilha tem 24 centros de culto, que têm habitualmente missa ou ao sábado ou ao domingo. E geralmente também, no terceiro domingo cada mês, vou à Caldeira de Santo Cristo. Comecei este projeto há 2 anos e tem dado muito... As pessoas têm correspondido e pedem para ir lá, já que é um santuário. E também na Feijão de São João, o seu padre que está lá também o seu padre Topo costuma celebrar lá a missa como os anteriores. Portanto, nós podemos dizer que temos 26 centros de culto. Pode imaginar, a nossa ilha tem pouco mais de 8.000 habitantes. São comunidades muito pequeninas. Mesmo as maiores são as vilas, mas mesmo aqui a vila onde eu resido, Calheta, tem poucos habitantes também. E é muito difícil fazer assim uma pastoral aprofundada, como nas grandes ilhas, não é? São Miguel e Terceira, mesmo Faial. Nós vamos caminhando assim com este povo, de uma forma simples, fazendo aquilo que é possível. Temos uma boa equipa de sacerdotes, somos 5. Eu sou o mais velho, os outros são todos muito mais novos do que eu. Tem alguns que, quando nasceram, já eram padres, mas damos-nos muito bem e os nossos sacerdotes têm muitas qualidades. Nós procuramos cada um ter o seu sector da pastoral.
a funcionar e são responsáveis, bastante responsáveis por esses sectores, procuram fazer sempre alguma coisa. Por exemplo, o que está à frente da catequese, o Sr. Padre Ruben, já organizou 2 cursos de catequese este ano, de iniciação à catequese. Temos o CNE a funcionar bem também, temos as equipas litúrgicas muito razoáveis, muito boas, não é? Temos conselhos administrativos, portanto é uma ilha assim pequena nas suas gentes. Nós temos as dificuldades que há em todos os lugares, não é? Natural, em todas as ilhas. O meu maior problema ou a dificuldade que eu acho maior é caminhar com as famílias, não é? Todos nós sabemos que as famílias hoje em dia têm muitas preocupações, muitos afazeres, e às vezes as coisas que são da Igreja portanto não têm aquela atenção que devia ter, e nós também não temos assim uma boa pastoral familiar como se exige no tempo presente. De resto temos uma Caritas de ilha a funcionar também bem, podemos dizer. A pastoral juvenil também funciona bem, fazemos geralmente 3 retiros por ano. Depois temos algumas publicações, eu faço uma publicação, não sei se... Sim. Uma publicação que é a Carta Familiar, está na internet também, mas eu costumo tirar todas as semanas, é semanal, 830 exemplares, que são distribuídas nas comunidades aqui da zona centro da Ilha de São Jorge. Só as pontas é que não recebem esta Carta Familiar. Mas no topo também há um boletim informativo mensal. Portanto, são formas também de chegar às nossas comunidades, ao povo, e eles, portanto, terem alguma formação também neste sentido, embora a minha carta familiar que eu faço tem vários sectores, tem sempre uma parte da liturgia, tem um artigo sempre de primeira página, depois tem um contozinho, tem informações, tem os horários das Eucaristias, e portanto é assim, é interessante. Também nós costumamos fazer aqui na ilha um encontro de arte e património. Vamos na 3ª edição. É um encontro interessante. Temos aqui um ateliê de restauro que eu considero muito bom. Nós colaboramos muito bem, a ouvidoria e este centro de restauro. E já vamos, portanto, este encontro tem sempre personalidades a nível nacional interessantes e que temos tido assim uma boa adesão também. Claro que não é para toda a gente, mas também é um acontecimento importante e belo aqui da nossa Ilha de São Jorge. As ouvidorias mais pequenas têm tendencialmente o fator proximidade como aliado. Quais são as maiores potencialidades da ouvidoria de São Jorge? Maiores potencialidades. Eu cá por mim dou-me muito bem com toda a gente, portanto, não só a nível dos padres, mas também com todas as pessoas. As pessoas procuram-me, falam muito comigo, portanto, não sei o que dizer mais nesse sentido, não. Foi reconduzido nesta missão de ouvidor. Há quantos anos tem este cargo? O que é que já conseguiu mudar e também o que já conseguiu continuar em São Jorge? Olha, já sou ouvidor há 28 anos. Já vai para 29. Nem esqueci quantos mandatos é que já tenho. Eu praticamente não vou dizer que mudei qualquer coisa, não é? Nós vamos com os tempos e vamos, com cada tempo, vamos marcando com a nossa atividade pastoral. Por exemplo, quando eu cheguei aqui a São Jorge e fiquei de ouvidores, nós tínhamos muitos movimentos. Por exemplo, tínhamos a mensagem de Fátima, que ainda temos, mas a Legião de Maria, e tínhamos equipas de casais, equipas de Nossa Senhora de Casais. Infelizmente, a Legião de Maria, por
que as pessoas também eram quase sempre as mesmas, mas essa gente ou saiu, ou faleceu, ou estão já numa idade assim muito avançada e não conseguimos renovar a Legião de Maria. Os cristandade estamos a procurar reanimá-los agora, mas, quer dizer, haver assim grandes, não sei, a gente, eu costumo dizer aos meus colegas, nós fazemos o que podemos, não é? Veja só estes centros de culto que nós temos, atender a todos, ter a catequese e as comissões administrativas e conselhos pastorais a funcionar só para 5, ocupa-nos muito tempo. E também, por exemplo, eu sou também professor aqui na escola da Calheta e Ribeira Seca, professor de Educação Moral e Religiosa Católica, e o Sr. Padre das Velas, meu colega, também é professor lá na escola. Portanto, nós estamos sempre muito ocupados. Para além destes cargos, eu também tenho alguma intervenção a nível social, sou provedor da Santa Casa da Misericórdia aqui da Calheta, já há 15 anos, já vai para 16. Portanto, a ocupação é constante e não conseguimos, com a quantidade de padres que temos e com os lugares que nós temos de culto e estas solicitações que são diárias, que sabemos que atender às necessidades das pessoas, casamentos, batizados e funerais, essas coisas, não temos, penso eu, capacidade para estar a renovar, embora os padres novos que estão cá na ilha têm ideias e têm feito, por exemplo, o Sr. Padre Denis, que está no topo, e o Sr. Padre Ruben, que está na outra ponta da ilha, têm feito coisas belas com o seu povo, não só na liturgia, mas também nos conselhos administrativos e pastorais. Pronto, é assim, uma ilha que tem pouca gente e que nós, com a ocupação que temos, não podemos fazer muito mais que aquilo que fazemos. Estamos sempre atentos à pastoral que nos é proposta pela Diocese e vamos caminhando com as nossas possibilidades e também com as nossas capacidades. É uma ouvidoria com leigos comprometidos? Sim, em todas as paróquias nós temos as comissões administrativas e temos também ministros extraordinários da comunhão, que vão ver, passam todas as semanas pelos doentes das comunidades. Temos grupos corais a funcionar razoavelmente bem, não é? Porque nós fizemos muitos cursos de cristandade também e também os retiros que nós fazemos com os jovens, portanto, há sempre alguma coisa que fica e esta gente portanto, compromete-se também nas comunidades. Se não fosse isso, isto seria mesmo mau. Eu costumo dizer que as coisas da Igreja ainda funcionam, porque nós temos aqui em São Jorge muitas sociedades filarmónicas, também casas de povo e essas coisas. E às vezes nós vemos a dificuldade que é e que há em as filarmónicas conseguirem as suas direções, não é? E nós, graças a Deus, nas nossas comunidades temos as coisas a funcionar, mesmo as catequeses, temos catequistas, temos os grupos corais, temos comissões administrativas, portanto temos as coisas, eu digo que os leigos ainda correspondem. Veja, uma comunidade, por exemplo, que é minha, da Ribeira da Areia, tem, sei lá, 38, 39 pessoas, habitantes, e tem as coisas a funcionar lá. As pessoas é que aparecem, porque o padre não pode estar nestes lugares todos. As pessoas comprometem-se mesmo com estes serviços que são necessários. Eles gostam de ter os seus movimentos e as suas coisas bonitas também, belas. Portanto, eu costumo dizer, ainda nas coisas da Igreja, ainda temos pessoas que se dão e que servem a Igreja e as comunidades.
Os jovens estão no centro das preocupações da Igreja no mundo e também da Igreja nos Açores. Como é que está a pastoral juvenil na ilha de São Jorge? Nós temos uma boa equipa de pastoral juvenil. Por acaso eu sou mais velha que estou à frente deles, mas peço sempre ajuda aos outros padres. Eles correspondem sempre àquilo que se pede. Fazemos sempre 3 retiros, um primeiro trimestre para os que fizeram ano passado o crisma. Agora no segundo trimestre fazemos sempre um retiro para os que se vão crismar este ano, e depois no terceiro trimestre fazemos também para os que vão, os mais velhos, para os que vão sair da ilha. E depois fazemos também um encontro no Natal, que eles correspondem geralmente, e fazemos o Dia Mundial da Juventude, que tem então uma organização que começa às 10 da manhã e vai sempre até às 4, 5 da tarde, com ateliês, associações que vão também participar, os adultos também participam, porque nós em jovens também, nossa ilha, como as ilhas pequenas, depois do 12º ano, esta gente vai para a universidade e fazem muito bem, e assim mesmo, e a gente até tem muito gosto, mas temos muitos poucos jovens, não é? Se o Dia Mundial da Juventude nós não envolvemos os jovens e os adultos e as crianças, mas temos feito Dias Mundiais da Juventude muito, muito interessantes. E há algumas paróquias que também têm grupos juvenis, portanto, grupos jovens e a funcionar, e que têm intervenção também na comunidade. Ainda bem. O que é que lhe tira o sono há 28 ou 29 anos enquanto ouvidor? Eu não. Tirar o sono. Acho que nada me tira o sono. Eu costumo dizer aos meus colegas que tem uma coisa muito boa a meu favor. Quando me deito à noite, pego logo no sono. Porque tenho a consciência de que fiz o que eu devia fazer durante o dia e sei que no dia seguinte tem novos desafios para realizar. Que é como quem diz, o que é que mais o preocupa? O que mais me preocupa foi aquilo que eu disse, que é a parte da família. Nós, por exemplo, as crianças é fácil nós chegarmos a eles. Os jovens também temos feito bom trabalho. Com os casais temos muitas dificuldades, eu sinto essas dificuldades, não é? Nós não vemos, por exemplo, o casal na zona rural, isso é comum aqui na nossa ilha. Muitos casais acompanham os seus filhos à Eucaristia e às celebrações. Mas, assim, nestas zonas mais urbanas, podemos falar assim, é muito difícil. E também movimentos de casais, também estamos com algumas dificuldades. Tenho esperança que agora, com este reavivar dos cursos cristandade, consigamos dar um novo vigor a este sector. Portanto, se entendermos tirar o sono com esta preocupação assim mais profunda que eu tenho, sim, é esta da vida familiar, principalmente atingir os casais. O que é que podem esperar as comunidades paroquiais de São Jorge do veterano ouvidor que continua por mais 5 anos? O que é que podem esperar? É aquilo que eu tenho feito até agora, não é? Tenho estado atento às necessidades das comunidades, procuro sempre uma boa colaboração com os meus colegas, posso dizer que eles vêm muitas vezes aqui à minha casa, e fazemos sempre o melhor que podemos, não é? Não vou estar a dizer que vou fazer grandes encontros ou grandes formações, porque é muito difícil nós entrarmos por grandes encontros ou formações. Vamos fazendo aquilo que nos é possível. Se nós conseguíssemos, na parte da família, um CPM e já se faz muitas preparações para o batismo, não é? Mas CPM nós temos muitas dificuldades. Das últimas vezes que fizemos, procuramos o apoio da Ilha Terceira, que faz aqui parte da nossa organização pastoral diocesana, e
recorremos muito à Ilha Terceira, que é bom. E mesmo agora nós temos, ainda esta semana tive aqui um sacerdote da Terceira a ajudar-nos, porque, por exemplo, Natal, no Espírito Santo, Pentecostes e na Trindade, é difícil nós atendermos a todas as solicitações das comunidades, então temos sempre o apoio da Ilha Terceira, também já tivemos de São Miguel, mas recorremos também a essas ilhas. Pronto, o que é que podem esperar mais de mim? As pessoas conhecem muito bem, estou aqui há 28 anos e o que elas me pedem eu procuro sempre corresponder com o melhor que posso e tenho na minha vida. Padre Manuel das Matas dos Santos, obrigada por estar connosco por ter estado connosco neste Igreja Açores, neste último Igreja Açores de 2017, neste também que é o último que vamos fazer esta ronda pelas ouvidorias. Obrigada por estar connosco e um excelente final de ano para si. Igualmente, e um bom ano para a equipa aí deste sector da informação, que é importante também aqui para... Olha, eu costumo ouvir o programa nestas andanças das minhas missas, quando venho de uma missa para a outra, que temos sempre grandes distâncias, não é? Eu vou ouvindo o programa, não ouço todo, não tenho essa possibilidade, mas vou ouvindo também lá de vez em quando o programa. Então ouvir-se-á assim neste domingo. Então, um bom ano para vocês também. Muito obrigada e um bom ano para si. Deixa eu ver. A última ouvidoria em ronda neste Igreja Açores é a de Fenais de Veracruz, na costa norte da ilha de São Miguel. É seu ouvidor reconduzido, o padre Carlos Simas, que é nosso convidado neste último Igreja Açores de 2017. Antes de mais, boa tarde, obrigada por estar com o Igreja Açores neste fim de ano. Vamos conhecer então esta ouvidoria de Fenais de Veracruz. Como é que se caracteriza esta ouvidoria? Ora, quero agradecer o convite que me foi feito para falar este tempo de antena, para poder expressar aquilo que é a nossa ouvidoria dos Fenais de Veracruz. Praticamente na sua geografia temos composto por 5 paróquias e 3 curados, que vai desde a paróquia do Porto Formoso até ao curado da Lomba de São Pedro. Esta paróquia, esta ouvidoria dos Fenais de Veracruz foi remodelada em 2013 por Dom António Sousa Braga, em que achou por bem passar algumas paróquias que eram do Concelho da Ribeira Grande, da ouvidoria da Ribeira Grande, para a nossa ouvidoria, e algumas paróquias que pertencem ao Concelho do Nordeste passar então para a ouvidoria do Nordeste. Assim sendo, ficou a geografia atual, composta por 5 paróquias, como já salientei, e 3 curados, que é composto por a nossa ouvidoria. É uma ouvidoria relativamente pequena, a nível da sua geografia, mas, no entanto, com muito trabalho a fazer e com 3 párocos residentes na ouvidoria e um diácono permanente que não é da ouvidoria, mas que nos orienta alguns trabalhos que a ouvidoria necessita. Quais são as maiores potencialidades desta ouvidoria de Fenais de Veracruz? As nossas potencialidades praticamente são a nível, falo a nível religioso, em que temos muito diamante em bruto, digamos assim, para trabalhar, mas também as pessoas nos exigem muito, exigem a nossa presença, exigem saber mais, e isto é muito desafiador, quer para os párocos, quer também para o ouvidor, que requer ter uma expressividade notável nos dias de hoje, com a própria figura, o próprio modo de estar e também o próprio modo de como transmite as suas convicções, a sua crença e a sua fé. Foi reconduzido nesta missão de ouvidor. Há quantos anos é que é ouvidor? O que é que já conseguiu mudar? O que é que há para continuar nesta ouvidoria? Bem, o Padre Jorge Ferreira era o anterior ouvidor, no entanto fui nomeado ouvidor pelos meus colegas pela saída do Padre Jorge em 2014.
No entanto, terminei um mandato de ouvidor e fui reconduzido este ano. O que tenho feito ao longo destes anos, por acaso, quando fui nomeado ouvidor, tinha nas mãos, em muito pouco tempo, e foi celebrado o centenário em 2016. Aproveitei que esta data muito expressiva na ouvidoria, que era o centenário, e então quis implementar na ouvidoria um sentido de identidade próprio, em que ninguém é de cada paróquia, mas que o povo de Deus é um povo só. E foi por este trabalho que nós, a partir da preparação para o centenário, no centenário, nós aproveitamos para criar este espírito entre as pessoas e que conseguimos muito bem. Havia pessoas que estavam muito fechadas nas suas paróquias, somente nos seus conselhos pastorais, nos seus movimentos paroquiais, e hoje temos uma ouvidoria com as paróquias muito mais abertas, com um espírito muito mais interparoquial do que propriamente paroquial, e foi por aí que estabeleci o meu trabalho. O que é que posso vir a fazer do futuro? Continuando o trabalho de unir cada vez mais a ouvidoria, o povo da ouvidoria, mas também olhando para as necessidades que a ouvidoria tem, que são praticamente as 3 áreas que o Sr. Bispo este ano nas suas orientações diocesanas requis e apresentou, que é trabalharmos numa pastoral social muito mais presente nas nossas comunidades, uma pastoral juvenil muito mais autêntica, de cariz cada vez mais cristão, em que o Papa Francisco desafia cada vez mais os jovens a viverem não só na união com Cristo, mas também na união entre si. E também não podemos esquecer o privilégio da pastoral familiar, que tem um peso pela célula social que junta e que é a própria família, mas também pelo desafio que hoje a própria sociedade coloca a todas as famílias cristãs, que é não só pela educação dos seus filhos, mas pela exigência que a própria sociedade faz às famílias cristãs, nos desafios como, por exemplo, o aborto, a eutanásia, em que nós deixamos-nos absorver um bocado por aquilo que nos colocam à nossa frente, através das convicções partidárias, mas também ajudam-nos um pouco a esquecer o espírito daquilo que é a nossa religiosidade, e não só a nossa fé, e os valores que Jesus Cristo transmite e que a própria Igreja continua a transmitir no mundo de hoje. Como dizia na minha homilia de Natal, o mundo que anda nas trevas precisa de uma luz, e esta luz no mundo deve ser cada vez mais nós cristãos a semeá-la e a cultivá-la em todos aqueles que ainda não conhecem o cariz de Jesus Cristo. Estamos a falar de uma ouvidoria com leigos comprometidos? Sim, temos leigos comprometidos nos vários movimentos, desde catequese, passando pela mensagem de Fátima, passando pelo Movimento Esperança e Vida, Legião de Maria, Ministros Extraordinários da Comunhão, etc. Temos por aí um leque de leigos comprometidos. E também não posso me esquecer da Caritas e dos Vicentinos, que tem tido uma expressão muito vincada na ouvidoria. Portanto, temos tido os nossos leigos comprometidos e cada vez mais desafiamos os nossos leigos a comprometerem-se com os nossos movimentos, e agora também, pelo que falei da pastoral familiar, estamos a colocar em prática agora o esquema em que a Diocese nos coloca, aliás, o Serviço Diocesano da Pastoral Familiar, que é de termos um casal por cada paróquia da Pastoral Familiar, mas também cultivarmos na nossa paróquia um espírito de Pastoral Familiar por encontros, por um grupo de casais que depois se reúne e vai programando a nível familiar o próprio programa para as famílias. Isso é o que vai ser implementado agora neste novo ano pastoral e nos próximos, não é? Porque a família é sempre atual.
E no que respeita à pastoral juvenil, que está no foco das preocupações da Igreja no mundo e também da Igreja nos Açores? Sim, e quando vim para a ouvidoria, praticamente não haviam grupos de jovens nas paróquias. Isso podemos dizer, só tinha conhecimento de um grupo de jovens aqui na Lomba da Maia e um da Maia que depois acabou por fechar. Agora temos em cada paróquia um grupo de jovens que está ativo e este ano estou à frente da pastoral juvenil na ouvidoria e vamos cada vez mais, vamos apresentar agora em janeiro um programa cimentado naquilo que são as exigências do Papa Francisco para o sino dos bispos, mas também com atividades paroquiais, atividades de ouvidoria que temos pensado e pronto, é a despertar cada vez mais o espírito de voluntariado nos nossos jovens. Claro que há uma grande dificuldade porque há jovens que gostavam de continuar a participar nas atividades das nossas paróquias, mas, entretanto, como já estão alguns na faculdade as nossas vidas são isoladas, já estão para fora, é complicado. Mas quando regressam, eles inserem-se sempre nos movimentos e, claro, continuam como se estivessem todo o ano cá a trabalhar. São sempre muito bem-vindos, há sempre um espírito de grande acolhimento a estes jovens e é muito bom nós vermos isso porque são jovens a acolher outros jovens, os seus próprios jovens e temos de criar cada vez mais este incentivo nos próprios jovens, que é de criar um contacto próprio que só eles podem expressar, mas também cabe a cada um de nós perceber aquilo que eles sentem, aquilo que eles querem transmitir e aquilo que eles vivem, porque os jovens têm um espírito muito próprio de vivência e não podemos fechar a nossa paróquia num sentido de vivência em que os próprios jovens não se enquadram. Portanto, há que abrir as próprias celebrações mais adequadas para que os próprios jovens possam viver cada vez mais no seu espírito o próprio cristianismo e também dar sentido àquilo que são as preocupações dos próprios jovens nos dias de hoje. Em termos de focos de pobreza, esta é uma ouvidoria com muitas preocupações? Sim, como todas, algumas com mais, outras com menos, mas sim, com preocupações desde cariz de toxicodependência, alcoolismo, alguma violência doméstica. Não digo que temos violência doméstica em 100% das casas, mas em casos pontuais, sim, e há que, temos trabalhado com algumas instituições para tratarmos também destes assuntos, em que há coisa de talvez 2 anos atrás tivemos uma reunião com a ação social, com a Santa Casa da Misericórdia, com as Casas do Povo, para vermos e debatermos quais eram as necessidades urgentes da nossa sociedade. E temos vindo cada vez mais a colmatar as nossas famílias. Como é que fazemos isso? Em associação com as assistentes sociais, que nós denunciamos alguns casos de pobreza extrema, de violência doméstica, de toxicodependência, e que às vezes são casos muito complicados de nós gerirmos, porque estas zonas rurais, isso é uma ouvidoria rural, estas zonas rurais toda a gente conhece toda a gente, e torna-se um bocado complicado trabalhar numa perspectiva em que queremos trabalhar de modo escondido, por assim dizer, mas por vezes é impossível, porque, como disse, toda a gente conhece toda a gente e torna-se um bocado complicado, porque há pessoas que têm vergonha de expressar aquilo que estão a sentir, há pessoas que têm vergonha de talvez de sair de casa porque têm violência doméstica, outros casos de expor o seu filho por estar a atravessar um momento de toxicodependência. É um bocado complicado, porque as pessoas hoje em dia, embora a gente não queira falar do assunto, mas as pessoas às vezes são muito madrastas e condenam por vezes
os filhos, as atitudes que as pessoas têm, sem saber talvez as razões, não é? Porque um padre sabe sempre melhor as razões, porque as pessoas vêm desabafar, vêm expor a sua vida, às vezes, a cada um de nós, e nós sabemos compreender, e estamos essencialmente cá para compreender cada situação e cada pessoa. Mas, por vezes, nestas zonas rurais, é um bocado, digamos que é um bocado mais por julgamento que as pessoas fazem do que propriamente acolhimento. Quais são os maiores desafios que esta ouvidoria enfrenta? Os desafios praticamente são estes que nós já falamos, que o Sr. Bispo está mesmo em consonância com todas as necessidades da sociedade odierna, que é a pastoral social, é o primeiro ponto de emergência que temos de ter em conta. Claro, depois, tendo a pastoral familiar, que é grande preocupação, são os pais descomprometidos que nós temos na nossa sociedade, nas nossas comunidades, que transmitem aos filhos não aquela preocupação da formação cristã e da presença cristã assídua, quer nos movimentos, quer nas Eucaristias, e é um trabalho longo a fazer com as famílias, porque nós temos à nossa frente, temos um leque em que são senhores e senhoras que já estão numa idade mais avançada, em que tiveram uma formação muito mais antiga e requerem, têm aquele ritualismo da sua vida, que vem à missa, e fazem aquilo que têm a fazer nas paróquias. Mas também temos um outro leque em que são aqueles jovens que já se casaram, que fizeram o seu 10º ano e que, entretanto, nunca mais tiveram contato com a Igreja, nem com os movimentos da Igreja, e que encontram-se fechados na sua vida do dia-a-dia, e por vezes é um bocado complicado nós puxarmos esta mesma camada à vivência espiritual, comunitária, porque vivem muito individual a sua própria vida, ou seja, nós pagamos o nosso culto, nós vamos à igreja quando há os batismos, as comunhões, e por Natal ou então pelas festas paroquiais, mas somente isso. E é um grande desafio para nós, padres e párocos, puxarmos estas famílias para a igreja, puxarmos estas famílias para os movimentos paroquiais e eu como ouvidor e como pároco nas minhas paróquias tenho tido esta preocupação, que é de chamar cristãos leigos que não estão comprometidos, mas de tentá-los comprometer com alguma coisa. E isto foi o que se fez na pastoral familiar. Eu propriamente não fui buscar casais que já estavam comprometidos na paróquia, mas fui buscar casais que vejo que normalmente têm uma vida consentânea com a igreja, etc., mas que também que não tinham, estavam um bocado perdidos na sua vida, e que fui buscá-los para darem um bocadinho daquilo que é o seu testemunho também de casal. E eu acho que as prioridades e as preocupações das nossas comunidades devem ser principalmente estes 3 patamares: o social, o familiar e o juvenil. São as 3 prioridades e as 3 preocupações das nossas paróquias. Padre Carlos Simas, o que é que as suas comunidades paroquiais podem esperar de si enquanto ouvidor nos próximos 5 anos? Olha, em primeiro lugar, um acolhimento fraterno devemos sempre tive sempre a minha preocupação de ter em relação às pessoas. É o primeiro acolhimento. Eu acolho quem quer que seja, não faço exclusão de ninguém, e bem sabem que não. Tento acolher ao máximo as pessoas e tento que elas se sintam em casa, que não se sintam excluídas por nada deste mundo. Depois, qual é as minhas preocupações, as minhas prioridades e o que eu quero fazer no futuro, a nível de ouvidoria? É continuar as formações, continuar a desafiar cada vez mais as famílias, os jovens, a trabalharem connosco para que a nossa ouvidoria também desponte, porque nos últimos anos
Aliás, quando eu tomei a vidoria para as mãos, quase que nunca se falava da vidoria dos finais da Vera Cruz. E agora, graças a um trabalho que tenho feito com os conselhos pastorais das paróquias e com o Conselho Pastoral de Vidoria, temos vindo a demonstrar cada vez mais aquilo que é a essência da vidoria, que, tal como disse, é a unidade e não a uniformidade. Nós trabalhamos todos juntos para o bem das pessoas, para a estabilidade das pessoas, para que as pessoas possam se sentir cada vez mais acolhidas pela Igreja, tal como o Papa Francisco nos diz que estamos em pleno campo de batalha, e é neste campo de batalha que nós devemos trabalhar e curar as feridas daqueles que estão realmente acidentados. E esta a minha prioridade vai ser sempre esta, é tomar nas minhas mãos aquilo que é o mandato do Papa Francisco, que é ver que há campo de batalha à minha frente e realmente há pessoas muito feridas, sensibilizadas, que precisam ser curadas, precisam ser ouvidas, escutadas nas suas vidas e que muitas vezes precisam somente de serem escutadas e que nós façamos silêncio, porque uma vez um dos meus professores no seminário dizia, e muito bem, que nós vemos isso nas nossas paróquias, quando as pessoas vêm ter com os padres, o nosso intuito é logo arranjarmos soluções e dar respostas às pessoas, mas não é isso que elas querem. Elas querem somente que nós as ouçamos, as compreendamos, porque é para isso que nós estamos cá, e que depois simplesmente nós acompanhamos no seu percurso do dia-a-dia cada pessoa e que vamos olhando por elas. E que melhor pastor será este que olha para as suas ovelhas mesmo de longe, que as percebe, que as compreende e que as diz, olha, eu continuo aqui, não tenhas medo, avança. Eu acho que isto é o melhor partido e o melhor caminho que nós temos, e a melhor imagem que nós podemos dar às pessoas daquilo que é o nosso Mestre, que é Jesus Cristo, que foi isso que ele fez para as pessoas, simplesmente. Ele acolheu, percebeu e de longe foi completamente observante, porque fixava as pessoas e dizia, olha, eu estou aqui. E é isso. É um sentido de presença, unicamente. Padre Carlos Simas, já não temos mais tempo. Muito obrigada por estar connosco neste último Igreja Açores de 2017. Um bom 2018 para si e para a ouvidoria de Finais de Vera Cruz. Um grande beijinho e umas boas festas. Muito obrigado igualmente. Muito obrigado e uns bons anos. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.